Capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus está vindo de um período muito importante, em que ele teve um encontro com Nicodemos. Eu imagino que vocês aqui devem ter se alegrado muito, estudando esse texto de Nicodemos, o mestre da lei, doutor da lei, pertencente ao Sinédrio, fazia parte da alta corte religiosa daquele tempo. Ele teve conhecimento de Jesus, pelos seus estudos, pelo estudo da lei, pelo estudo da palavra, ele compreende. Jesus é o Messias esperado, é aquele de quem os profetas falavam a respeito. Ele é o Messias desejado. Mas Nicodemos vem ao encontro de Jesus à noite, às escuras, quando ninguém pode ver, quando ninguém pode testemunhar o seu encontro com o Messias, quando ninguém pode desconfiar de que ele está entrando ali, de que ele quer falar com Jesus. Mas Jesus é sempre uma porta aberta. Todos aqueles que o procuram, dizem-nos as Sagradas Escrituras, serei achado de vós, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nicodemos o encontra. A porta de Cristo está aberta. A porta do coração de Jesus também está. E você lembra que tem um diálogo importante, porque ele questiona Jesus. Ele quer saber se Cristo é o Messias. E Jesus respondeu a ele e disse: na verdade, eu te digo, aquele que não nascer de novo, não poderá ver e nem entrar no reino de Deus. Ele fica intrigado, porque ele diz: Senhor, mas o Senhor está dizendo que eu terei que voltar ao ventre de minha mãe, tornar a ser gerado, para tornar a nascer, para que assim eu possa entrar no reino de Deus. É aquela pegadinha, aquela trava que os religiosos querem pôr para não ter um encontro com Jesus. É aqueles que querem questionar, fazer questionamentos tolos, como se pudesse pregar Jesus em sua própria ignorância. Jesus disse: olha, Nicodemos, você não é criança, você sabe muito bem que eu não estou falando de coisas carnais, sabe que eu estou falando de coisas espirituais, mas eu te digo e repito, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Você vai ter, Nicodemos, com toda a bagagem que você tem, com todo o histórico religioso que você tem, com todo o seu currículo de religioso, com todo o seu currículo de fé, só tem um jeito de você entrar no reino de Deus: tu terá que nascer de novo. E esta é a verdade que nós precisamos pregar ao mundo. Eu preciso dizer isso a você, porque essa é a verdade que nós temos que entregar ao mundo. O reino de Deus e a salvação não é por meritocracia, não é por mérito humano, é pela graça, é por Cristo, e Cristo deu o caminho. Tem muita gente que quer perguntar: missionária, mas eu batizei lá com a aguinha na cabeça, eu preciso batizar nas águas? Eu te pergunto ao contrário, eu te respondo a pergunta: Jesus precisava, o Filho de Deus precisava, ele não passou, ele não batizou, então você precisa, então eu preciso, então a humanidade precisa. Quem crê no Senhor Jesus e for batizado, esse será salvo. Nós precisamos ter coragem de falar as verdades que Cristo deixou escrito em sua palavra. E ele está falando aqui para um religioso. Sempre são os religiosos que vêm com essa inquisição, querendo saber, eu preciso, eu já fui batizado. Não, o seu batismo como criança não serve. E por que não serve? Porque o batismo é para arrependimento e para confissão pública. Uma criança nem tem do que se arrepender e nem tem condição de confessar. Então, se batizou lá fora, irmão, você vai ter que passar pelo batismo, vai ter que descer as águas do batismo, vai ter que confessar a Cristo como seu Salvador, se quiser ser salvo, porque aqui Cristo não está falando para um homem que está em uma condição de pecado. Ele não é um pecador quanto mais, ele é pecador como todos nós somos, mas ele é um guardião da lei, um cumpridor do exercício da lei, um mestre. E Jesus disse a ele: olha, Nicodemos,
que necessário é nascer de novo. Seu currículo não me impressiona. O seu currículo não me impacta. O que eu preciso te dizer é: se tu veio a mim para ouvir a verdade eu te dou. Necessário é que tu nasça de novo. Essa é a verdade que nós devemos dar aos homens. E agora, no verso 22, nós temos o testemunho perfeito disso. A Bíblia diz que Jesus, depois disso, Jesus com seus discípulos foi para a terra da Judeia e estava ali com eles e batizava. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Do outro lado, João batizava, também em Enon, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado da prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: mestre, Rabi quer dizer mestre, mestre, aquele que estava contigo da além do Jordão, da qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma que não seja lhe dada do céu. Isso aqui é importante. Então perceba quanto a palavra tem resposta para tudo, que tem Jesus com os seus discípulos cumprindo o propósito, anunciando o evangelho do reino, anunciando o arrependimento, dizendo que o reino de Deus é chegado, que o reino de Deus revelado em Cristo é chegado e caminhou, e que a partir de agora o caminho da salvação só tem um jeito, é através de Jesus, por Jesus, com Jesus, em Jesus, através de Cristo. E e os seus discípulos batizam, eles estão batizando. Os que arrependem, tem muita conversão naquela época, e eles estão batizando os que se arrependem. Mas João ainda não foi preso. Isso aqui é importante. João, antes de ser preso, antes de ser condenado, ainda cumpriu o seu propósito. Preste atenção nisso, irmão. Isso aqui é importante para você. Sabe o dia que você tem a oportunidade, que você tem para fazer a obra e continuar desenvolvendo o seu chamado? Hoje, agora. Você tem esse tempo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas enquanto é hoje, enquanto é agora, pastora Mariana, faça aquilo que o Senhor te confiou para fazer. Qual a missão de João Batista? Ele está dizendo embaixo nas escrituras, ele disse: ora, vocês são minhas testemunhas, de quando vieram me indagar, eu disse quem eu sou, disse quem ele é e disse quem eu não sou. Eu disse que eu sou a voz do que clama no deserto. E disse que ele, o Cristo, aquele que veio diante de mim, eu disse que ele é o Messias esperado, e que eu estou aqui apenas para cumprir o propósito, a missão de que me foi enviada. Basta que ele cresça e que eu diminua. Enquanto o reino dele vai crescendo, enquanto o nome dele vai crescendo, a gente vai ficando para trás. Isso aqui dá um ataque, irmão. Principalmente empregadores, principalmente gente que está operando a obra do Senhor nesse tempo, porque tem uns que estão fazendo a mão contrária, né? Enquanto eu desenvolvo o ministério, Cristo vai desaparecendo e eu vou crescendo. Enquanto eu vou cumprindo o ministério que Deus me deu, que o ministério de João Batista era extraordinário, ele quebrou o silêncio profético, ele nasceu de uma mãe que não tinha gerado filhos, de um pai idoso que era Zacarias e Isabel. Ele nasceu para quebrar o silêncio profético de 400 anos, ele é a voz de Deus em meio ao deserto, ele clama, ele é o eco da voz de Deus em meio ao deserto. Tem muita gente se arrependendo por causa do ministério de João. E João já tem muitos discípulos. Agora os discípulos estão em conflito, dizendo: João, nós devemos seguir a ti, ou nós devemos seguir o Messias? Tu falou que ele é o Messias, mas tu ainda está batizando. Então eu quero que tu me responda: é para nós ser seguidores de João Batista, ou para ser seguidor do Messias? Ele está dizendo: rapaz, eu aqui só sou o discípulo, eu sou de baixo,
Ele é de cima. Aleluia, Eu glória a batizo para arrependimento, Ele vos batiza para a vida eterna. Eu sou apenas a voz, Ele é a voz. Eu sou anunciante do noivo, Ele é o noivo. Eu só vim anunciar, eis o noivo, Ele é o noivo. Glória a Deus. Oh Deus, aleluia. Para que serve a nossa vida? Para cumprir o propósito. Se o meu ministério, vocês veem o tanto que eu tenho temor disso, o quanto eu tomo cuidado com isso, o quanto eu tenho zelo por isso, irmão. Porque eu temo, porque a gente vive o ministério e por aí, principalmente onde nós temos entrado e pisado. Eu sou conhecida como a mulher que prega a Bíblia. Então sempre eu estou cercado de muita gente. E às vezes eu estou em debates teológicos muito profundos, com mestre mesmo da lei. E é até interessante ver, porque você vê uma menina que tem pouco estudo, uma mulher que tem pouco estudo, rodeada e debatendo a palavra, não discutindo, debatendo com outras pessoas que entendem tanto, que fazem tanto, e cercada muitas vezes de pessoas que querem seguir pessoas, de gente que ao invés de seguir o Cristo que a pessoa carrega, quer seguir a pessoa, e você tem que podar. Nós precisamos aprender isso com João Batista. Eis o noivo, eu sou apenas o anunciante do noivo. Eu estou aqui apenas para fazer com que vocês enxerguem o Cristo. A minha missão na terra é apresentar o Cristo. Interessante que a Bíblia faz questão de dizer que ele ainda não havia sido preso. Quer dizer, o ministério dele ainda não tinha terminado. Enquanto não termina, trabalhe. Enquanto o Espírito te capacita, trabalhe. Enquanto há fôlego de vida, trabalhe. Enquanto você pode, irmã, trabalhe para Jesus, adore a Jesus, pregue o Evangelho de Jesus, defenda a verdade de Deus. Enquanto você pode, faça o que o João Batista está dizendo. Olhe para ele. Ele é o Messias que havia de vir. Ele é a esperança da humanidade. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Verbo que se fez carne. E Ele habitou entre nós. Todas as verdades da Bíblia apontam para Ele. Ele está no meio de nós. Eu sou apenas o anunciante. Que enquanto eu cresço, que enquanto eu opero, que enquanto eu realizo, enquanto eu batizo, enquanto eu prego, enquanto eu curo, ao invés de me ver, vocês vejam Ele. Contemplem Ele. Saibam que é Ele que pode. Ele que cura, Ele que batiza, Ele que liberta, Ele que transforma, Ele que faz causas impossíveis. Saiba que é dele, é Ele. Irmã, você tem coragem de declarar para alguém hoje, perto de você aí, diga a essa pessoa, você tem um Deus poderoso. Deixa Cristo aparecer na tua vida. Deixa Cristo ser glorificado através da sua vida. Deixa Cristo ser glorificado através do seu ministério. Quando vier perguntar quem você é, responda. Eu estou aqui, mas quem aparece é Ele. Só tem algum sentido se você me ouvir, se enquanto eu estiver pregando, orando, operando os sinais, operando milagre através dos dons espirituais, se através disso você vir Jesus. Cuidado. Muito cuidado. Amanhã nós já faremos no capítulo 3. Muito cuidado. Já são 9:02. Muito cuidado, já vou orar. Muito cuidado. Para você pensar, está seguindo Deus, você está seguindo homens. Tome cuidado com a idolatria humana. Muito cuidado. Porque às vezes a gente não tem aqui uma estátua grande, mas a gente vai levantando os nossos homens. Vai levantando os nossos próprios ídolos. Homens, mulheres, mídia. Eu já vi irmãs que atropelam uma outra. Quebra a perna uma da outra para poder tirar foto com uma cantora gospel. Irmã, come cuidado do seu coração. Se você vier a um João Batista, como a Maria José, se você vier diante da Maria José e ela ficar muito empolgada demais, vai querer aparecer demais, olhe para ver, talvez você vai ver que Jesus está do outro lado. Está do outro lado. Porque aqueles que carregam a graça de Jesus, todas as vezes que você olha para Ele, você sente Jesus. A minha maior alegria é quando eu escuto o que eu tenho escutado pelo caminho. Missionário, quando eu te abraço, eu sinto Jesus. Eu digo, então está bom. Quando eu te abraço, eu sinto Jesus. Digo, então está funcionando. Porque a intenção é que Ele apareça, é que Ele cresça, é que Ele seja glorificado. É que vocês olhem e vejam apenas um vaso, uma serva, mas que vocês contemplem Cristo. É a missão da igreja.
Não é levantar mídias para homens, aplausos para homens, palcos para homens, altares humanos. Não. A nossa missão é reconhecer que o Deus Todo-Poderoso usa homens. Como nós pregamos aqui sobre os discípulos. Ele usa homens, usa mulheres, usa moças, usa rapaz, usa até uma criança, como eu vi agora, a criança sendo batizada enquanto eu pregava. Glória a Deus. Deus usa até uma criança sendo batizada no Espírito Santo, é coisa linda. Glória a Deus. Minha criança lá agora sendo batizada com o Espírito Santo, enquanto eu pregava, meu coração se encheu de alegria. E na outra igreja, no domingo, os adolescentes aceitando a Jesus, porque eles não sabiam que precisavam fazer confissão de fé. Eu encerro dizendo, irmã, você já perguntou ao teu filho se ele aceitou Jesus? O seu adolescente, a sua criança? Ninguém nasce crente. A gente nasce filho de crente. A gente nasce fazendo parte de uma atmosfera de igreja. Mas se você nunca fez o apelo, está em tempo. Faça o apelo, faça confissão de fé. Porque nós vimos muita gente aceitar Jesus. Confia no Senhor. E esta manhã nós vamos orar dizendo, olhe para Ele e sereis salvos. Olhe para Ele e sereis salvos. Olhe para Ele. Eu sou o preparador, o anunciante. Só vem anunciar. Eis o noivo. Eu só sou anunciante. Eu só sou aquele que anuncia. Você está me vendo fazer barulho? Está me vendo operar sinais? Está vendo Deus me usar para fazer milagre? Tudo isso aqui é só barulho para dizer. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Eis o Salvador. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar aí mesmo. Amanhã, que é dia do propósito, nós vamos fazer o ciclo e ungir. Tá bom? Amanhã, no dia do propósito, nós vamos fazer.